Oi, meus irmãos, como é que vocês estão? Bom, gente, hoje eu quero trazer pra vocês uma palavra que realmente me impactou por muito tempo e até hoje continua impactando, porque ela mostra diversas coisas, sabe? O quanto nós sozinhos somos pequenos, o quanto o Senhor é poderoso, grandioso e o quanto Ele nos ama. Bom, essa passagem tá lá em Atos, capítulo 19. E eu pensei por muito tempo, será que eu compartilho? Será que eu não compartilho? Mas cá estamos, né? É um projeto que eu quero pôr em prática. E eu espero que através não só desse devocional, mas de próximos que, se Deus quiser, vão vir, a vida de vocês sejam impactadas, porque aqui eu realmente só trago aqueles que me deixaram, tipo. Nesse momento, quero que vocês fechem os seus olhos, que vocês orem comigo, sabe? Pra que, a mesma maneira que a minha vida foi transformada, que a minha fé foi fortalecida, que a de vocês também seja, como os meus olhos foram abertos, a de vocês também sejam. E amém. Se você não pode orar aí onde você tá agora, apenas ore em espírito, que eu tenho certeza que você vai ser impactado da mesma maneira. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse devocional. Quero te agradecer, Senhor, por cada uma das vidas que o Senhor trouxe até este vídeo. Eu tenho certeza, Pai, que da mesma maneira que o Senhor tocou na minha vida, através dessa passagem, o Senhor também vai tocar na vida dessas pessoas. O Senhor também vai fortalecer a fé delas, o Senhor também vai trazer uma renovação da mente delas, Pai. E que o coração delas também serão edificados através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, toque sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Amém. Você pode aí, abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 16, mas nós vamos parar aqui no versículo 15. O 16 eu deixo pro final. Eu vou dividir em 3 pontos diferentes, mas o terceiro é o que eu quero que vocês realmente prestem aquela atenção redobrada, porque ele é o nosso desfecho, a conclusão de tudo, e realmente é o que vai dar aquele na gente, sabe? Aquele impacto forte. Os filhos de Siva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Primeiro ponto que eu quero trazendo aqui, eu coloquei um título, né, que foi Paulo foi um espelho. Quando a gente, né, dar essa contextualizada, né, Paulo, ele chegou ali na cidade de Éfeso, né, e ele tava ali andando, fazendo grandes feitos pelo poder do nome de Jesus, né, expulsando demônios, curando pessoas, fazendo com que milagres acontecessem, bênçãos chegassem, enfim, diversas coisas aconteciam, né, e tanto que o nome de Jesus foi ficando muito popular, né, quando Paulo passou por ali, mas no final a gente lê sobre isso, que o nome de Jesus ficou extremamente reconhecido nesse período, né, do período que Paulo chegou até o período que Paulo saiu. Jesus era ali um nome muito falado entre as pessoas, né, e muitas pessoas passaram a crer, muitas pessoas jogaram, queimavam seus livros de magia, né, de bruxaria, essas coisas, eles queimavam, tudo pra seguir agora o nome de Jesus, graças ali, tudo que aconteceu, que a gente, né, tá lendo aqui. E, bom, Paulo fazia essas coisas e ali, né, esses judeus, esses 7 filhos de Seva, eles viram isso e ficaram tipo assim, meu Deus, né? Eles já eram pessoas que expulsavam demônios, né, ali na região, mas eles nunca fizeram pelo nome de Jesus. E quando chegou Paulo fazendo isso, sabe? Eles ficaram com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, meu Deus, meu Deus, eles vão fazer esse teste, né? Quem é esse Jesus que tanto falam? E aí fizeram aí, tentaram aí, chegaram nesse homem que estava endemoniado
E tentaram ali expulsar pelo nome de Jesus. Então aqui a gente vê a maneira que Paulo foi um espelho, sabe? Porque até então, o nome de Jesus, quem é Jesus? Então só pra gente ver a maneira que Paulo não só foi usado no sentido curar, milagres, expulsar demônios, mas foi usado também no sentido de evangelizar. O segundo ponto que eu quero trazer pra vocês é: sem o nome de Cristo, o inferno não estremece. Quando a gente vai lendo aí, quando os filhos de Seva ali chegam naquele homem e falam: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. E ali a gente vê que o homem responde: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus quiseram também usar o nome do Senhor Jesus para expulsar espíritos maus. Aquele demônio, ele não tem a menor ideia de quem são esses homens, sabe? Tipo, meu, quem são vocês, né? Eles não sabem, né? E é muito curioso porque eles já expulsavam demônios, mas só a partir do momento que eles tiveram essa curiosidade, esse tipo, e se a gente fizer pelo nome de Jesus como Paulo faz? Só quando eles fizeram isso, usaram o nome de Cristo na hora de expulsar os demônios, aquele demônio, peraí, mas quem é você? Sabe? Somente nesse momento ele teve essa curiosidade de saber quem eles eram, porque quando o nome de Cristo é mencionado, o inferno estremece. Mas se eles fazem isso pelas próprias pernas, pela própria autoridade, eles não vão chegar a lugar nenhum. Tanto que esses demônios nem sabiam sequer quem eram esses caras, né? Eles não tinham Cristo com eles. Então, aquilo que eles estavam fazendo não valia de nada, não tinha importância. O inferno não estremecia com os feitos que eles faziam, sabe? Mas só a partir do momento em que eles pararam, vamos usar o nome de Cristo, que aí, sim, ali esse demônio quis saber quem é você, né? Eu sei quem é Jesus, é óbvio que ele sabe. E eu sei quem é Paulo, porque Paulo usa o nome de Cristo. Paulo, ele faz as coisas através do nome de Jesus Cristo. Paulo, ele é realmente um soldado de Cristo, sabe? Mas e você? Quem é você? Indo pro terceiro ponto, mais importante, nosso desfecho aí, só pra gente tá trazendo essa reflexão. Eu só vou finalizar lendo o versículo 16. Então, o homem, que estava dominado pelo espírito mau, os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com roupas rasgadas. Meu, é muito louco pensar. Era um homem. Eu dei até uma ênfase aqui, né? Eu circulei porque tá o homem. Ele era apenas um, dominado por um demônio, porque também tá dominado pelo espírito mau, no singular, sabe? Um homem, um espírito mau contra 7 em sua consciência, digamos assim. E esse único homem acabou com todos eles. Bateu neles com tanta violência, rasgou as roupas deles. Eles saíram feridos, machucados, quase nus, né? Em outras versões fala que eles ficaram nus, né? Então, tipo, você olha, né? Se você pega pra comparar, gente, o ser humano, ele é extremamente fraco quando comparado a um demônio. Quando comparado ao inimigo, nós somos isso aqui, sabe? Nós somos extremamente pequenos, nós somos extremamente fracos quando nós estamos sozinhos. Eu só quis trazer essa comparação pra gente poder olhar o tamanho do poder de Deus, sabe? Eu lendo lá os evangelhos, quando Jesus ali expulsava demônios com uma simples palavra de autoridade, mas era carregada de autoridade. A mesma coisa que Paulo aqui estava fazendo, sabe? Ele expulsava os demônios, né? Expulsava demônios ali e aqui, enfim. As pessoas vinham e ficavam chocadas, mas é porque Paulo, ele estava sendo usado como um instrumento e as palavras dele eram carregadas da autoridade de Cristo, entende? Jesus, ele nos dá a autoridade, sabe? A autoridade do nome dele para fazer as coisas, né? Nós, quando temos a Cristo, é muito fácil, sabe, vencer do inimigo. Mas nós sozinhos, nós somos derrotados, como os 7 filhos de Seva também foram.
um homem sem estar endemoniado e 7 outros, é óbvio que ele ia perder, né? Era 7 contra 1, 7 homens e tal. Mas como aqueles 7 não tinham Cristo e esse aqui tava ali endemoniado, acabou com todos eles, entende? Mas se eles tivessem usado o nome de Cristo, não seria preciso usar violência alguma, porque apenas a autoridade de Jesus já teria feito com que aquele demônio, ó, voltasse de onde ele veio. Então, essa passagem, ela só me fez realmente refletir o tamanho do poder de Deus e o quanto a gente se esquece disso, sabe? Mas também me fez refletir sobre o amor dele. Somos extremamente pequenos. Sozinhos nós somos extremamente pequenos, né? E somos muito mais fracos do que o inimigo quando nós estamos sozinhos. E o Senhor é extremamente forte. A gente não consegue ter uma dimensão do tamanho do poder de Deus, né? Mas quando nós temos Cristo, nós somos fortes, nós somos muito mais fortes do que demônios, nós somos muito mais fortes do que os nossos próprios desejos, nós somos muito mais fortes do que o pecado, nós somos muito mais fortes do que qualquer uma dessas coisas. O Senhor, ele nos reconciliou com Deus através de Jesus e agora nós temos uma ligação direta com ele. Isso mostra o tamanho do amor. Ele desceu ao nível mais baixo que somos, onde nós estamos, simplesmente para que, né, a gente tivesse reconciliado, voltasse a ter essa relação de pai e filhos de Deus com ele, sabe? E através disso nós somos fortes, somos cheios da sabedoria de Deus, da autoridade de Deus. E agora não há mal algum que realmente nos derrote quando nós estamos junto com Cristo. Então que essa palavra venha cair sobre o seu coração, que o tamanho do amor de Deus ao escolher descer ao nível mais baixo, simplesmente para que nós pudéssemos estar reconciliados com Ele, e também o tamanho do poder de Deus e a maneira que Ele, sabe, escolhe compartilhar do poder dele conosco para que nós venhamos vencer o inimigo, sabe? Tudo isso é muito grandioso para mim, muito gratificante também. Faz perceber o quanto eu e você, nós somos amados. Então que isso caia sobre o seu coração da mesma forma que caiu sobre o meu. Amém? Então eu desejo uma ótima semana, um ótimo dia para vocês e beijos, fiquem com Deus.